Que alegria encontrar com vocês aqui nessa semana, gente. Para poder começar esse programa, olha, eu vou te dizer um negócio. A gente passa a semana inteira pensando no que é que a gente pode inferir mudança na sua existência. É muito legal encontrar com você em vários espaços aqui em João Pessoa e dizer, eu tô assistindo o programa. A gente também tá assistindo a sua vida, a sua existência para trazer muita resposta. E hoje a gente quer responder na área trabalhista para você. Trouxemos um advogado chamado João Neiva. Gente, foram muitas perguntas respondidas aqui nesse programa. Por quê? Muita gente, chega atrasado no trabalho, pode ou não pode? Foi, demitido sem dar aviso prévio à empresa. O que é que eu perco se eu for colocado para fora? O que eu não perco? Tem muita coisa boa na área trabalhista que tem mudado e que João Neiva, advogado, está respondendo pra gente nesse programa. Então, por isso, a gente está apenas começando, menino. Nos nossos quadros Casas Sonho, Direito para Você e Beleza e Bem-Estar, os nossos convidados têm trazido muita coisa boa. No nosso quadro Casas Sonho, você está sabendo que está chegando vários resorts aqui em João Pessoa, espaços incríveis, praças suntuosas que a gente vai, sinceramente, estar muito bom. Será que isso é bom para João Pessoa? Será que isso não é? Quem está sendo beneficiado com isso tudo? Você vai ficar sabendo. Há 3 semanas a gente fala sobre precatório. Tem mais nesse programa. Meu amigo Rodrigo Lins está trazendo muita informação sobre beleza e bem-estar e a Companhia da Fórmula está fazendo cada fórmula maravilhosa para você de maneira particular. Então, Leomir, já ouviu falar nesse nome? Ele canta muito, gente. E eu quero deixar uma interrogação aqui. Será que esse rapaz canta música gospel ou ele canta música secular? Será que ele começou onde? Qual é o instrumento que Leomir toca? Rapaz, vou só dar uma dica. É um instrumento de corda. No Foco, a gente trouxe alguém maravilhoso que inspira muita gente através dos seus registros. Tiago Faria. Tem uma história assim, meu Deus. Fotografa, registra, eterniza cada momento. E a gente foi dar uma virada aqui em João Pessoa, vendo quem está fazendo muito teatro. A gente foi no Conde registrar um pouquinho do que aconteceu ali. Gente, esse programa está simplesmente incrível. Sabe por quê? Porque você tem estado com a gente toda semana e a gente quer apresentar para vocês coisas novas sempre. Eu sou Aldo Galdino e a gente está começando esse programa. Já pegou sua água aí? Pô, vai pegar, meu filho, que a gente tem 1 hora de programa. Aqui, TV Norte Paraíba, Rede TV. Eu sou Aldo Galdino e a gente vai começar aqui, muito bom. Bora começar esse programa? Bora, menino! Acorda, menino! Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Vem que vem o contatinho do WhatsApp que te afasta de Deus, te afasta de Deus. Você tem que bloquear aquele Facebook fake que te afasta de Deus, te afasta de Deus. Você tem que deletar a saidinha pra balada que te afasta de Deus, te afasta de Deus. Você vai ter que parar a cervejinha escondida que te afasta de Deus, te afasta de Deus. Eu disse tem que ser forte, forte. Tem que ser forte, forte. Tem que ser forte para agradar a Deus. Tem que ser forte, forte. Tem que ser forte, forte. Tem que ser forte para ter comunhão com Deus. Tem que ser forte, forte. Tem que ser forte, forte. Tem que ser forte para agradar a Deus. Tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte para ter comunhão com Deus. Você tem que rejeitar. Você tem que rejeitar. Se você se acha fraco, peça pra ele te ajudar. Se você se acha fraco, peça pra ele te ajudar. Eu disse tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte para agradar a Deus. Tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte pra ter comunhão com Deus. Tem que ser forte, tem que ser forte, tem que ser forte para agradar a Deus. Tem que ser forte,
Você já sabe que a Ótica João Maccabi é a melhor do centro da cidade, mas minha pergunta agora é, você sabe onde fica localizada essa ótica? Se não sabe, vem comigo. Eu tenho certeza que a Lagoa em João Pessoa você conhece, mas você vai seguir comigo para saber onde fica exatamente a Ótica João Maccabi. Vem pra cá comigo. Chegamos, Rua 13 de Maio, número 288, é bem aqui a melhor ótica da cidade, Ótica João Maccabi para você. Dá só uma olhadinha. Aqui temos variedade de armações e lentes que combinam estilo e tecnologia. Vem enxergar o mundo com clareza e estilo. Ótica João Maccabi, enxergue o melhor da vida. Senhoras e senhores, a gente faz questão de toda quarta-feira trazer para vocês um assunto que vai trazer resposta para você e vai te orientar nessa caminhada. E hoje a gente vai falar sobre direito trabalhista. Em relação ao próprio funcionário, quando é solicitado, o que é que pode, o que não pode. Eu faltei, o que é que vai acontecer? Ah, o cara me deu uma advertência. Ele tem direito de me dar essa advertência, como também do próprio funcionário de não chegar na hora marcada. Ah, eu tenho 15 minutos para poder chegar atrasado. Será que eu devo ou não devo? Será que se alguém me chamar a atenção, eu tenho o direito que essa pessoa não chame a minha atenção para conversar sobre isso? Nada mais, nada menos do que a pessoa que a gente leva essas perguntas esperando que tenha muita resposta. E hoje eu estou aqui com ele, João Neiva, é isso mesmo? Isso, Aldo. Obrigado pelo convite. Vamos aí tentar tirar as dúvidas do pessoal sobre o direito trabalhista. Advogado João Neiva está trazendo para a gente essas respostas. Primeiro, quero agradecer também, viu, por ter aceito o nosso convite para estar aqui. A gente já vem namorando para esta conversa aqui já há algum tempo. A gente se conhece da academia, né? Exatamente. A gente malha junto ali na Selfit. E também é um espaço onde a gente precisa ter respeito o tempo inteiro. Ali eu tenho funcionário, ali eu tenho produto, ali eu tenho serviço, tantas outras coisas. Mas antes da gente falar isso tudo, João, pode chamar de João, né? Com certeza. João, fala pra gente quem é João, de onde você é. Você é paraibano? Sou sim, sou nascido aqui em João Pessoa, formado em Direito desde 2013 e atualmente eu atuo aí no escritório à frente da pasta trabalhista. Como chama o escritório de vocês hoje? Coriolano Advocacia. E por que escolher a advocacia? A gente sempre tem um start ali, não, eu estou escolhendo isso por algum motivo. Qual foi o motivo de João? Tinha pessoas, meus irmãos também fizeram direito, né? E aí, seguindo aquilo que já estava vendo sempre em casa, decidi seguir por essa linha e gostei e estou até hoje aí. E seus pais também é dessa área? Não. Minha mãe, dona de casa, e meu pai foi bancário por muito tempo, hoje já está aposentado. A gente vai começar agora um bate-bola gigante com o João. João, Páscoa. Acabou de acontecer, né? Esse programa está indo ao ar agora, quarta-feira, 20h30. E tem a reprise amanhã, viu, gente? Quinta-feira, 2 horas da tarde, a gente se encontra aqui também. Mas a Páscoa passou, eu quero usar a Páscoa como exemplo para ali, né? Toda empresa foi convidada a trabalhar em pleno feriado, sexta-feira santa. Eu sou obrigado a ir trabalhar ou não? E se eu não for trabalhar, porque é feriado, quais são as sanções que eu, funcionário, posso receber? Perfeito. Isso aí dependeria da análise de cada segmento aí da economia. Se, por exemplo, nós formos para o segmento do comércio. O segmento do comércio, ele possui uma autorização do governo para que trabalhe em dias de domingos e feriados. Então, caso o empregador... É legal, então? Para esse ramo, sim. Comércio. Alguns outros ramos precisa ter uma negociação ali com o sindicato, um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. No caso do comércio, há uma autorização definitiva que o empregador pode convocar ali os seus empregados para trabalhar em dias de feriados ou domingos. Nesses casos, o empregador tem que ter uma contrapartida ao empregado, que é conceder uma folga compensatória ou pagar pelo dia trabalhado em dobro. Entendi. Eu tinha essa dúvida também, porque tem muita gente que reclama, né, que está trabalhando, né, Exatamente. em pleno feriado, final de semana e tal. E quais são os casos que não tem nenhuma obrigação de ir e, se por acaso for convocado, esse funcionário tem obrigação de ir ou precisa ter um acordo ali entre as partes? Nesses segmentos em que há uma autorização do governo para o trabalho em domingos e feriados, há a obrigatoriedade, caso convocado nesses dias, há a obrigatoriedade de comparecimento. Sim. Se o empregado faltar
por uma causa não justificada, um motivo de doença ou outro legalmente justificado, cabe ao empregador aplicar ali o seu poder punitivo, que seria uma advertência, uma suspensão, ou, a dependendo do caso, até mesmo uma demissão por justa causa. Ou seja, o empregado, o funcionário que não for, que a gente chama hoje também de colaborador, né? Sim. Ele pode sim ter uma sanção ali. Pode sim. O Pode que sim. seria essa sanção? Seria pela falta injustificada, né? Não teve nenhuma causa legal ali que ele pudesse justificar o empregador para o não comparecimento. Então, o empregador utiliza do seu poder punitivo, que é aplicar uma advertência verbal ou escrita, uma suspensão, o que vai afetar diretamente ali no salário dele no final do mês, ou uma demissão por justa causa, a depender do caso. Para quem não sabe o que está em casa, o que seria para me provar por que eu faltei, o que eu preciso levar para esta empresa? A CLT ela elenca lá quais seriam os motivos de causas legalmente justificáveis. O exemplo que a gente mais vê é a causa por motivo de saúde. Sim. Então, nesse caso, seria só você levar ao seu empregador um atestado médico, demonstrando ali que naquele dia que você faltou, você estava sobre um atestado por incapacidade decorrente de alguma doença. Sim. E existem N fatores, como o fato de ter casado, você tem direito à licença gozo, que são 3 dias. Entendi. Em face de falecimento de alguma pessoa, algum parente próximo também, tá, é uma causa justificada. E tem todo um rol ali descrito pela CLT de causas justificáveis. Em relação ao parente próximo que faleceu ou a um parente próximo que está doente, como é que eu consigo provar isto? Pela simples juntada do atestado de óbito. Você apresenta ali ao empregador, não precisa apresentar de forma imediata, né? Porque a gente sabe que tem toda uma burocracia nesse sentido, mas você apresentando a certidão de óbito, fica plenamente justificada a causa da falta. Mas se for só doença, eu posso também pedir esse médico que atendeu a minha mãe, ao meu parente, que certifique que eu sou acompanhante dali. Isso vai me acobertar ou não? Não. Hoje a CLT ela não entende como uma causa legalmente justificável o atestado de acompanhante. Uhum. Só caso você seja de fato uma pessoa enferma que não pôde comparecer naquele dia é que vai ter a causa justificada. Se você for acompanhante, só em casos de gestante, para acompanhar os filhos em determinados dias ali, ou o marido que acompanha também a sua esposa quando está gestante, nesses casos, aí sim a CLT entende que o atestado de acompanhante pode ser uma causa legalmente justificada. Entendi, no período da pandemia agora, muita gente passou a trabalhar home office, né? Isso. Na sua casa, deixou de ir para o espaço físico da empresa e passou a trabalhar nos seus ambientes de casa, que foi isso que aconteceu comigo e com um monte de gente que está aí assistindo a gente. Beleza, tudo bem, ok, sem nenhum problema, mas agora, essa empresa quer que eu volte para esse ambiente. Eu sou obrigado a voltar ou não? E se eu não voltar? Hoje a CLT ela só determina que deve haver um acordo bilateral através de um aditivo contratual se houver a mudança do trabalho presencial para o home office. Nesse caso, faz um acordo bilateral e o empregado vai para o home office. No caso do retorno, a CLT não exige um acordo bilateral, ou seja, o empregador pode determinar de forma unilateral aquele retorno imediato e o empregado vai estar obrigado ao retorno ao trabalho presencial. Então esse funcionário, ele sim, tem que voltar. Obrigado a voltar. Gente, eu não sabia disso, viu? E pergunta particular minha, né? Exemplo, o funcionário ele recebe o vale transporte para se deslocar da sua casa até chegar no seu ambiente de trabalho. Nesse período de home office, essa pessoa naturalmente perdeu. Exato. Né? O vale transporte ele só é concedido àquelas pessoas que fazem uso do transporte público. Então, se uma pessoa tem uma moto ou um carro particular, essa pessoa também não tem direito ao vale transporte. Você tem que se utilizar de um transporte público para ter direito ao vale transporte. É uma dúvida comum de todo mundo quando perde o seu trabalho sobre seguro-desemprego. Sim. Bora perguntar sobre isso, gente. Antigamente era 5 parcelas de seguro-desemprego. E agora? Quanto está e se isso mudou e se tem alguma mudança? Porque em relação às leis do Brasil, gente, ou a gente faz isso aqui que a gente está fazendo agora para se atualizar, ou a informação que a gente teve ontem já está totalmente ultrapassada. Fala dessas parcelas, por favor. No direito tem essa peculiaridade da lei sempre ser modificada. Com relação ao seguro-desemprego, hoje são 6 parcelas no máximo que um segurado pode receber do governo.
E, no caso, o mínimo de parcelas seriam 3 parcelas, a depender da situação ali que ele vai se enquadrar da lei. Olha, gente, tá vendo como muita coisa tá mudando, né? Eu fui demitido, não quero perguntar demitido, estou admitido, estou trabalhando. Eu posso sacar o meu FGTS para fazer o quê? A depender, existem 2 tipos de saque. Existe o saque rescisão, que é quando você só vai sacar aquele seu saldo ao final do contrato de Ou trabalho. seja, isso aí é quando eu fui demitido. Isso. Beleza. Mas também o empregado pode optar pelo saque aniversário. E aí, nesse caso, todo ano, no mês do aniversário daquele determinado empregado, ele vai sacar parte daquele saldo que existe na conta do FGTS. Mas o aniversário é de nascimento da pessoa, o aniversário do que ele entrou naquela empresa? Não, o aniversário dela é de nascimento, sim. Ah, No que mês interessante. do aniversário de nascimento, ele vai sacar uma parte ali do saldo do FGTS. Uma parte, não é todo. Não, você só saca tudo se você tiver a modalidade saque e rescisão. Que aí sim, ao final do contrato de trabalho, se você for demitido sem justa causa, você consegue sacar todo o saldo. Olha aí, gente, muita coisa para você ficar sabendo aqui nesse programa sobre o direito trabalhista. E eu volto já já com o João, Dr. João Neiva, para falar um pouquinho mais sobre os seus direitos. Fique aí, a gente volta já já. Fala, gente boa! Olha quem tá aqui comigo, Nathalie Santos. Olá, Senhoras tudo e bom? senhores, que legal. No nosso quadro Casa e Sonho, Nathalie vai trazer pra gente vários locais de empreendimento que está surgindo aqui em João Pessoa para que você possa tanto investir, como quem sabe mora bem em João Pessoa. Nathalie, fale disso tudo pra gente, por favor. Com certeza. Olá, pessoal. Eu vim trazer hoje para vocês uma informação super importante. Vai ter o polo turístico aqui em João Pessoa, muita gente já está por dentro, que ali vão ter vários resorts na redondeza, né? Que, no caso, vão alavancar muito João Pessoa. São mais de 16, comporta 16 grandes resorts. Porém, já tem 9 assinados. 16? Já tem Gente, 9 é muito. assinados, com construtoras daqui, construtoras do Brasil e até a nível internacional. Parceria com o governo, uma rua tipo Gramado, digamos assim. Uau! João Pessoa terá uma rua bem, ó, style. Vai, boates, grandes restaurantes. João Pessoa já cresceu muito Sim. com relação a tudo isso, né? Hoje tem uma grande oferta, né, para poder os turistas estarem mais... com uma gastronomia mais refinada, enfim. Também vai ter a maior praça, uma das maiores praças no Nordeste, que vai ser no Aeroclube. Lá também haverá grandes empreendimentos. Aeroclube Bessa, né? Ali naquele Isso. entorno ali, para você que não sabe onde fica o Aeroclube, do lado do Bessa. E preço, me fale de preço, para quem quiser morar primeiro nessa parte de resorts, Aham. que eu acho que é um plano A, né, para todo mundo, e também lá no Bessa. Não é para vender, lá vai ser somente do pessoal de alto padrão que vão estar lá se hospedando. Vai ter até cruzeiro no Porto de Cabedelo. Gente, vocês que são aqui de João Pessoa, eu sou daqui, né? Ninguém nunca imaginaria que João Pessoa estaria nesse naipe de grandes investimentos, né? E a de agora, em outubro, já sai o primeiro cruzeiro, em outubro. E no aniversário de João Pessoa já vai ser inaugurado esse polo turístico, né, que eu estou falando. O Aeroclube provavelmente deve demorar um pouco, mas vai ter também grandes empreendimentos. A Ponte de Lucena, que também vai sair. Então, muita coisa acontecendo. Está sendo toda reestruturada João Pessoa, muitos investimentos de fora aqui. Europa, Esse é o grande Estados momento de Unidos. investir aqui. E não, todo mundo já está achando caro. E para quem morou aqui, eu estou aqui há 11 anos em João Pessoa, mas me sinto completamente pessoense, eu sinto essa diferença. Mas Sim, o pessoal de fora de antes e de acha agora. muito em conta. Todo o litoral assim, brasileiro. Quem vem de fora não acha que muito. João Pessoa tem uma moradia cara. Nathalie, É. diga pra todo mundo que quer saber disso e muito mais, porque nas redes sociais de Nathalie você vai encontrar grandes informações e alguém que vai te ajudar a comprar o seu empreendimento ou até mesmo ficar sabendo disso tudo pra não ficar de fora, né, Nathalie? Com certeza, não perca essa oportunidade. Fala o Instagram, por favor. Nathalie Santos S. Depois eu falo um pouquinho sobre valorização no metro quadrado para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso, ok? Você sabe quanto custa o metro quadrado em João Pessoa? Nathalie vai falar disso no nosso próximo encontro. E quais são as suas dúvidas nesse âmbito
para que Nathalie possa responder para você. É só mandar a tua resposta, a gente vai responder. Não é isso, Nathalie? Perfeito. Qualquer dúvida do mercado imobiliário, se vocês quiserem me procurar nas redes sociais, ou então deixarem uma sugestão, tá dito. eu vou estar trazendo aqui para vocês. Okay? É isso aí, Casa e Sonho para você, pensando sempre no seu sonho e realizá-lo. Obrigada. Fala, meus queridos, pessoas incríveis, produtos notáveis, hoje apresentando para vocês um pouquinho daquilo que vai acontecer nesse espetáculo aqui, Paixão de Cristo no Conde. Eu estou aqui com o Sérgio, ele que é um dos responsáveis, né, aqui da prefeitura. O que é que você trabalha, por favor, aqui na prefeitura? Atualmente estou como chefe de gabinete aqui na prefeitura de Conde, e para a gente que faz a gestão municipal de Conde é uma honra ter um privilégio, ter uma Paixão de Cristo tão forte, assim, tão viva como essa que a gente está tendo esse ano. Você está encenando, está no espetáculo. Qual é o seu papel no espetáculo, diz? Estou fazendo o João, o discípulo de Jesus, mas aqui em nosso espetáculo a gente tem mais de 70 atores, todos do município de Conde. São crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos também. A comunidade envolvida no espetáculo. Envolvida e assim, pulsando mesmo, todo mundo muito alegre, muito feliz e muito envolvido. O pessoal está aqui há mais de um mês ensaiando fortemente para poder fazer o espetáculo da melhor maneira possível. Então todo mundo que está em casa vai ver um grande espetáculo. Vai, com certeza. Ontem nós tivemos cerca de 2.500 pessoas aqui assistindo conosco e hoje também tem muita gente. E a cada ano que passa, esse é o terceiro ano de realização, a gente supera em estrutura, supera também em atuação, porque o pessoal realmente é dedicado. Se entrega de verdade. Sobre isso, gente, hoje nós estamos gravando aqui no sábado, última apresentação, não é isso? Isso. Mas ontem foi casa lotada, tem muita coisa bonita. A gente vai convidar vocês para ver o Instagram deles, que muita coisa linda. Ei, parabéns, viu? Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. E aqui com a gente, Nadelma, ela que é secretária de Esporte, Lazer e Cultura, é isso mesmo? Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura. E já faz quanto tempo que você está neste cargo? Fala pra gente, Nadelma. Olha, desde a transição de 2020. Gente, e você também participa do espetáculo. Eu estou achando isso o máximo, gente. A parte administrativa da cidade também se envolvendo com o espetáculo. Como é estar participando desse espetáculo para você? Sim, é meu segundo ano consecutivo, é maravilhoso. É algo surreal, até porque nós podemos trazer junto com a comunidade algo que beneficia não só a todos os jovens, mas também os idosos e todos aqueles que contemplam tanto a prefeitura em si, como também o legislativo, como foi falado aqui ainda há pouco, né? Parabéns por isso tudo, gente. Eu estive aqui nos bastidores, ela se envolve, abraça, recebe o povo, celebra, grava junto, é uma influencer. Parabéns. Sim. É muita emoção, é prazeroso, é honroso termos a prata da casa fazendo parte desse elenco. Parabéns, que Deus abençoe. Vai ser um lindo espetáculo e a gente vai conferir isso tudo já já. Obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço. Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês o próprio. Estão com medo aí em casa? Então, Fagner, ele que é vereador aqui na cidade, não é isso? Fala pra gente, é nessa gestão, já foi em outra, e como é para você estar participando desse espetáculo? É o meu primeiro ano de mandato, estou no elenco há 3 anos e para mim é um orgulho estar aqui com esses jovens, adultos, crianças, fazendo parte desse elenco e mostrando para o povo a verdadeira paixão de Cristo. E como é para você estar fazendo esse personagem tão icônico, né? Que foi dali que surgiu tantos outros vieses da própria história. Como é para você estar vivenciando esse personagem? É um personagem desafiador. A gente tem que ter muita determinação para poder entregar toda a energia que o personagem pede, mas com o propósito de passar a mensagem, de passar o conceito, entregar o susto, tudo aquilo que o teatro pede. É sobre isso, parabéns, viu? Muito obrigado. Com o personagem está muito bonito. Agora uma pequena performance para vocês. Meu Deus.
Senhoras e senhores, e agora eu quero apresentar para vocês o elenco. Dá só uma olhada, gente! Muita gente boa por aqui. Uma grande salva de palmas para esses atores. Uhul! Chegamos ao grande finale da Paixão de Cristo do Conde e está aqui com Carlinhos e Nayara que estiveram à frente disso tudo. Gente, terminou com um pé d'água tão grande e segundo as pessoas falam aí, quando tem chuva no espaço, o que é que acontece? É bênção o tempo inteiro. Fale para mim como foi para você. Olha, gente, encenou Jesus e esteve à frente desse projeto inteiro. Me diga, Carlinhos, tudo. Para mim foi uma honra imensa fazer parte desse espetáculo grandioso, que esse ano superou todas as nossas expectativas, a quantidade de público que veio, o espetáculo gigantesco, que foi considerado até pela mídia da Paraíba o maior espetáculo a céu aberto do litoral sul da Paraíba. Então, para mim, eu não tenho palavras para descrever o quanto estou feliz, o quanto nós nos dedicamos, né, Nayara? Nayara sabe que a gente passou pelos bastidores, mas chegar ao fim e ainda ter uma chuva de bênçãos que foi a resposta que a gente precisava de Deus. Uma chuva de bênção, a Nayara tá aqui pra prova toda ensopada. Eu vou gravar assim, ensopada. Gente, é inevitável. A arte nos banha o tempo inteiro e hoje ser abençoado por essa chuva. Fale pra mim de todo esse trajeto e como foi pra você hoje. Também apresentou o projeto, tava linda. Tô muito orgulhoso de você, viu? Obrigada. Olha, fala pra gente. Gente, foi uma experiência, assim, inesquecível. Desde o comecinho, tudo muito assim, né? Toda aquela emoção do começo. Às vezes com muitas incertezas, se ia dar certo, se não ia dar certo. Não esperávamos o público de ontem, né, do primeiro dia. Somado a hoje, eu nem sei a quantidade de pessoas que somaram os 2 dias, muita gente. Então, assim, ontem o espetáculo começando assim, 7h30, 7 horas já estava lotado, não tinha mais cadeira. Então, assim, foi sensacional. Obrigada, inclusive, pela oportunidade, né, da gente poder mostrar esse trabalho para mais pessoas. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Ano que vem tem mais, se Deus quiser. E é isso, nosso coração é só gratidão por tudo que passamos. Eu tenho certeza que Carlinhos compartilha desse mesmo sentimento. Tudo que passamos até aqui foi enriquecedor como pessoa, como profissional, como tudo. Então, lindo. Só gratidão. Simplesmente lindo, gente. A Prefeitura do Conde está de parabéns por apoiar a arte, a cultura, apoiar a vida de artistas, de pessoas que saem de casa. X anos atrás, a mãe desse menino aqui enfrentou todas as impossibilidades de trazer arte para o Conde e hoje Conde está sendo coroado com um dos maiores públicos do litoral sul, Da Paraíba. Da Paraíba, e eu vim comprovar isso aqui, nós somos pessoas incríveis, produtos notáveis da Rede TV Norte Paraíba, e a gente quer sempre, bota aqui a mão nos meus braços, de braços dados, levar para você o melhor que a Paraíba pode oferecer. Cheiro, gente! Tchau! Deus abençoe. Senhoras e senhores, há 2 programas passados aqui com o Dr. Elias, que está aqui mais uma vez, nós mergulhamos no âmbito de precatório. Já mergulhamos ali em vários âmbitos e hoje a gente quer falar sobre precatório nesse espaço. Você sabia que você pode ter um precatório que já tenha sido devolvido? Seu pai ou a sua mãe, um familiar que já morreu e você está nessa genealogia ali para receber. Esse dinheiro pode ter sido devolvido. E o que fazer para reaver este dinheiro? Doutor Elias vai falar para a gente sobre o que fazer e qual o caminho seguir. Doutor, fica à vontade. Pois é. O governo federal, há não muito tempo, emitiu uma lei, Aldo, aonde iria retornar esses valores que já estavam no banco depositado no CPF de servidores que tinham ganho precatórios federais, e esse dinheiro tinha sido retornado para os cofres da União. Escuta isso, gente. Fica atento. Então, o que acontece? Cabe
a cada um de nós, você que é servidor principalmente, e o principal, os filhos, as viúvas, até os netos dos servidores, que às vezes o servidor falece sem saber nem exatamente quantas ações tinha, Sim. e às vezes com o dinheiro já depositado e não foi atrás. E o governo, vendo que tinha muitos nessa situação, retornou esse dinheiro aos cofres, mas ainda é seu. Agora você tem que ir atrás dos seus direitos e pedir o retorno para sua conta para você poder usufruir. E qual é o caminho que quem está dentro desse parâmetro aí, doutor, precisa seguir? A ANASERV consegue direcionar isso? Me diga como a gente pode fazer. Pois é, eu como advogado da ANASERV, que é uma Associação Nacional de Servidores, a gente tem como fazer uma consulta para analisar caso a caso para ver se a pessoa se enquadra nessa situação. A regra geral, Aldo, é que servidor público tem ações judiciais de Vários espaços. Várias questões. Então, e essas ações são muito demoradas. Sim. 10, 15 anos. Então, às vezes a pessoa falece sem verificar se já chegou, inclusive, lá no banco o dinheiro. Sim. E você, como herdeiro, ou você ainda está vivo, tem que ir atrás. A nossa associação, a ANASERV, tem como, para os seus associados, né, e você se associando, a gente tem como fazer essa pesquisa custo zero para os nossos associados, para analisar, para ver se você se enquadra nisso. A regra geral é muitas pessoas terem. Dá só uma entendida nisso que o doutor está falando, tá certo? As pessoas que querem se associar, os associados vão ter toda uma pesquisa dentro desses precatórios para saber se você tem direito, mesmo que você não seja servidor, seja um filho de alguém já falecido, você tem todo o direito para saber disso, é só se associar na ANASERV, através do Dr. Elias, e ficar sabendo se você tem direito. Esse quadro chama-se Direito para Você, nós estamos em busca dele. E agora o nosso convite é que você também vá à procura dos seus direitos. Está aqui o Dr. Elias para te indicar o caminho. Obrigado por hoje, doutor. Acesse nossas redes, tem um site, anaserv.com, e tem o ANASERV Oficial no Instagram e o adv.carneiro.limeira. Lá você tem várias informações sobre isso. Tá dito. Simbora, gente. Senhoras e senhores, hoje no nosso quadro chamado No Foco, eu quero que vocês tenham a alegria, como eu tive, de conhecer e reconhecer ele, Tiago Faria, paulista, hoje em João Pessoa, que traz consigo uma história de um grande amor, que eu quero que ele mesmo conte essa história, que verteu positivamente em eternização de momentos. E falando sobre isso, eu quero convidá-lo aqui para que vocês bebam um pouquinho da história dele, também se encante com essa história. Mais uma história que eu quero que toque o seu coração. Com vocês, Tiago Faria. Eu tenho uma história um pouco longa, mas tentando resumir um pouco para vocês, para não ficar uma coisa muito maçante. Eu sou de São Paulo e fui filho único, da minha mãe, o único filho. Minha mãe, ela residia aqui na cidade de João Pessoa, fazia mais ou menos de 25 a 28 anos que ela residia aqui sozinha com uma amiga de confiança dela. E minha mãe, ela sempre sofreu com depressão, com alguns problemas psiquiátricos, mas que eram, obviamente, controlados pelas medicações e pelos acompanhamentos médicos que ela fazia. Se chegou uma época que a amiga dela ligou para mim dizendo que minha mãe não estava bem, que ela não estava legal. E aí eu até virei para ela e falei, não, mas minha mãe, às vezes ela fica um pouquinho mais triste, mas depois melhora. É assim mesmo que funciona. Se passaram mais uns 2 meses, essa senhora me ligou de novo e ela disse, Thiago, sua mãe realmente não tá legal, ela não tá bem, tá um pouco para baixo. E aí foi quando eu larguei as minhas coisas lá em São Paulo e vim para João Pessoa para realmente ver o que estava acontecendo com a minha mãe, porque filho único e o único suporte mesmo quem poderia dar para minha mãe era eu. E chegando aqui em João Pessoa, minha mãe normalmente fazia serviço de banco, caminhava, andava, mas eu tinha a percepção que ela cada dia mais ficava um pouco mais lenta, um pouco mais devagar, tanto na parte mental quanto na parte motora.
E foi aí quando eu comecei a levar minha mãe em alguns psiquiatras para ver o que estava acontecendo. Foram se passando mais alguns meses, até um ponto que minha mãe chegou a ficar cadeirante. Ela ficou numa cadeira de rodas. Ela ficou vegetando numa cadeira de rodas, então eu tinha que trocar fralda, eu tinha que levar para o médico, eu tinha que fazer comida. Eu tive que fazer coisas na minha vida que eu nunca havia feito antes, naquele momento ali, porque se era necessário fazer. E numa última consulta que tive com um médico psiquiatra aqui da minha mãe, em João Pessoa, ele disse: Thiago, eu já pude fazer tudo pela tua mãe, eu indicaria que você procurasse um neurologista para que ele pudesse ver se algo da parte dele pudesse ser dito. E foi o que eu fiz, procurei um neurologista e ele fez um exame clínico ali na minha mãe e ele constatou ali, naquele momento, que minha mãe ela tinha uma doença, que muitas poucas pessoas tinham, né? E era uma doença que a pessoa ela não conseguia ter a coordenação motora de levantar o rosto, de olhar para os lados, de fixar o olhar. E naquele momento ali, eu tendo uma vida lá em São Paulo e vindo para cá, foi como se um buraco... Tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Canta de novo, és fiel em todo o tempo. Bora. Aí. És fiel em todo o tempo. Quem você pode dizer que é fiel em todo o tempo a não ser Jesus? Me diga aí. Tu és tão bom. Ainda dá pra dançar, ó. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Uhul! Gente, quem é de igreja, com certeza conhece essa música. Espero que você tenha cantado com a gente. Porque eu fiquei perguntando na internet aí qual era a dupla que eu ia formar. Vocês demoraram muito a dizer quem ia cantar comigo. A dupla tá formada. Leomir Duíde e Aldo. Aldo Duído. Aldo Duíde. Leomir, meu querido, que legal ter você aqui, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Gente, o cabo foi difícil, viu? Eu trouxe o Ídolo Louvadeiro aqui, o mundo todinho que cantava João Pessoa, todo mundo dos barzinhos, e o homem chegou aqui agora. Cheguei, tudo no tempo certo, né? Tudo no tempo certo. Deus, ele coloca tudo no tempo certo. Prazer imenso estar com vocês aqui. Rapaz, Aldo, obrigado pelo convite, está mostrando um pouco do meu trabalho que eu já venho fazendo aqui em João Pessoa, já há quase 15 anos, né? Depois de convertido. 15 anos? 15 anos. Na verdade, eu comecei a cantar com 17, quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu sou do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, comecei a cantar em várias bandas do Rio. Gente, já perdeu o sotaque faz tempo, já viu? Já perdi. Já não tem mais nada aqui de carioca. Não dá não, porque todo carioca que chega aqui na Paraíba, todo mundo fica tirando onda. Ah, você quer ser Rapaz, carioca, não sei o quê. Aí não dá, você tem que perder. Não tem mais sotaque nenhum de carioca. Aí pronto. Há 15 anos cantando? 15 anos no gospel, né? Eu cantei durante muito tempo no secular, no Pagode A7, Conceito Samba, Banda S3, várias bandas aqui de João Pessoa. Eu não sabia não disso aí, ó, gente, ó, notícia novidade, todo né? mundo. Novidade, isso aí. Aí em 2010 foi quando eu me converti, a gente está em 2025, são 15 anos de ministério. Que legal, gente, eu encontrei Leomir esses dias na Marcha para Jesus, não foi? Foi na Marcha para Jesus, foi. Cara, que legal. E hoje, se a gente quer escutar mais Leomir, onde é que a gente pode ir? Sei que seu Instagram tá ali lotado de Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, tudo que tiver rede social, só colocar Leomir Duíde, as músicas estão lá nas plataformas digitais. Massa. E o Instagram é Leomir Duíde Oficial, não tem errada não. Gente, cantor, cristão ou não, passa dificuldade. Leomir, fala um pouquinho dessas dificuldades que todo artista... Porque quem está começando agora acha que não tem dificuldade nenhuma. Ah, o cara já é bom, 15 anos cantando, aí tá massa demais, o carro dele já é um Jaguar. É nada, cara, é nada. Conta essa historinha, meu filho, liga. Isso aí é só nas redes sociais que o pessoal finge ser, mas na verdade você canta, você também tem ligação com a música, você é um artista também. Você sabe o quanto é difícil para você manter esse programa no ar. Enfim, para você conseguir gravar uma música, para você conseguir... Enfim, você tem que fazer tudo. Você tem que compor, tem que gravar, você tem que fechar a agenda, tem que ver seu figurino, tudo você tem que fazer. Seja, até o dia de chegar o empresário e falar, eu vou investir em você. Ou seja, permanecer é o segredo. Permanecer. O segredo é permanecer e amar o que faz também, né? Olha, eu ia dizer agorinha, qual é o segredo, Leomir, permanecer?
permanecer e amar o que faz. Fora disso... E colocar Deus acima de tudo sempre, Sim. e Ele na frente de tudo, que tudo vai dar certo. Uma hora a gente, de tanto semear, uma hora a gente colhe, né? Só Eu penso colhe assim. quem semeia, né? Só colhe quem semeia. Tá escutando aqui o que o homem tá dizendo? Vai seguir ele lá nas redes sociais e cantar Vambora, muito, gente. e sim cantar. Leomir, obrigado por ter vindo hoje, Obrigado, viu? Aldo. Sua musicalidade é uma Tamo bênção, junto alcança sempre. muitos corações. Bora terminar Sempre cantando? que precisar, vamos. És fiel. Agora não vai dar. O que Não foi? vai dar. Arrebentou a corda do cavaco na hora da música. Gente, só foi... Não, peraí, não é assim não. Mostra aqui o negócio. Na Pode ser hora aqui que nessa ele tava câmera. tocando. Olha, tá vendo? É assim. Arrebentou na Menino, hora. é muita retaliação na vida do cristão. Mas, sinceramente, a gente vai cantar a capela. Gente, Bora canta. lá. És fiel em todo tempo. Pode quebrar, meu filho, que a gente vai continuando, não, Leomir? Bora. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bate palma aí, ó, do outro lado e segue a gente nas redes Simbora. sociais. Obrigado, queridos. Abençoe. Valeu, Aldo. Simbora. E nesse quadro de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta pra você de casa, com meu amigo Rodrigo Lins. Vamos embora. Ó, mandaram essa pergunta, viu? Uhum. Senhoras e senhores, por que é que a gente engorda? Não vou mostrar meu bucho, não. Aqui tá mais atacado do que qualquer outra coisa. Mas é uma pergunta normal, natural, que todo mundo faz. Por que é que eu engordo? E agora, ó, vou direcionar aqui. Doutor Rodrigo. Doutor nada. Doutor Rodrigo. Doutor não. Por que é que a gente engorda? Diga-me. A gente engorda não porque a gente come muito. Bora comer, gente! Brincadeira, faço não. A gente engorda, primeiro, Aldo, pelo processo do distúrbio que acontece. Normalmente, quando a gente come, a gente fica saciado. Sim. Sempre que quando a gente vai além do limite, é porque tem um distúrbio. Tá faltando algum mineral, tá faltando algum oligoelemento ali, alguma vitamina que tá gerando esse distúrbio, que tá gerando essa ansiedade para que a gente acabe comendo mais. Ou a nossa alimentação está muito pobre e a gente não consegue ter a quantidade de fibra suficiente para nos dar o processo de saciedade. Então, o ato de comer em si, ele não engorda. O que engorda é justamente o distúrbio, o que nos faz comer muito. Então, esse desejo de comer muitas vezes o que engorda não é exatamente a comida que eu como. Mas também tem comida errada, né? Não, a gente não está falando que não tem as comidas erradas e as comidas certas. Né? Existe também, no caso que são as pessoas certas e as pessoas erradas. Porque existem pessoas que comem de tudo. Tem aquela história, rapaz, fulaninho é magro de ruim. Não engorda de ruim. Não, é o biotipo. E tem gente que passa no caminho, numa padaria e inflou. Não é que ele é ruim, não. É que, no caso, que o organismo dele processa muito rápido. Sim, então acaba queimando aquilo que come, entendi. Isso, então ele processa, o metabolismo dele é muito rápido. Então esse distúrbio endócrino que acontece nas pessoas, principalmente nesse tipo de pessoa, não acontece muito, já nas outras acontecem. Beleza, engordamos, todo mundo engorda, na verdade todo mundo engorda, viu gente? Mas a pergunta que não quer calar é, eu que estou gordinho, ó, eu, viu? Entendeu? Eu, você em casa que tá gordinho aí, o que é que a gente faz? Então, primeira coisa, antes de engordar, suplementar. Por isso que é essencial você colocar o seu pé lá na Companhia da Fórmula e não tirar mais. E esses dias eu estive lá, viu? Foi? Só foi que eles fizeram, gente, pra mim lá. Aldo, quais são as suas dores? Achei essa pergunta altamente inteligente, porque uma coisa que serve pra mim, sim, provavelmente não vai servir pra necessidade de Rodrigo. Com certeza. E é isso, né, que acontece lá. É o processo individualizado, é olhar o ser como um indivíduo só. Olha. Não é o Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar isso, a gente manda para a Companhia da Fórmula uma fórmula específica para você, para mim, para você de casa que está escutando aí. O que você precisa? Isso. Com elementos, com minerais, com vitaminas, a quantidade, a posologia correta, as miligramas corretas, a posologia, a forma que você toma, para justamente fazer esse processo indicativo. E aí você vai lá na clínica para a gente fazer o primeiro processo de desintoxicação para eu começar com os processos de emagrecimento. Por quê? Porque existe uma sequência. Sim. Não adianta fazer tudo de forma louca que não faz. Eu digo o seguinte, muitas vezes os pacientes chegam lá, Rodrigo, quantas sessões eu preciso? Eu pergunto, quantos anos você levou para chegar nesse corpinho redondo? E quer que eu faça um milagre. Então justamente isso, então precisa de tempo. Entendi. Gente. Então, gente, tem um combo aí pra gente apresentar pra vocês. Primeiro, Companhia da Fórmula, que vai trazer pra você
um grau de necessidade. Tem uma necessidade, ele vai suprir lá de acordo com aquilo que você precisa. Segunda coisa é ir na clínica e fazer os procedimentos corretos e direcionados para cada necessidade. De cada momento, Achei né? massa isso, viu lá? Cada momento. Parabéns! Vamos embora. Preciso voltar lá, né? Vai lá no meu Instagram, Rodrigo Lins Medeiros, quer tirar de suas dúvidas, entre em contato com a gente. Simbora, gente, bora ficar bonito. Beleza e bem-estar para você. Senhoras e senhores, será que você que já chegou na sua empresa teve a sua bolsa revistada? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Para responder isso, o advogado João Neiva vai falar sobre isso. Por favor, meu filho. Tá certo ou tá errado? Tá certo sim, Aldo, mas assim, as empresas têm que observar certos critérios para fazer esse tipo de revista. O primeiro critério é um critério impessoal. Ela não pode fazer uma certa perseguição a um certo grupo de empregados ou a certa pessoa específica. Tem que ser uma revista impessoal. Segundo é que não pode submeter o empregado a nenhuma situação constrangedora. Ou seja, fazer isso na frente de todo mundo. Exatamente. Fazer, ou que leve a uma situação indiscreta de tirar uma bolsa, tirar tudo que tem dentro de uma bolsa na frente de clientes, na frente de prestadores de serviço, essas situações constrangedoras. E um terceiro aspecto seria a impossibilidade do contato físico. As empresas podem fazer uma revista ali visual ou através de certos detectores de metais ou algum outro instrumento que auxilie ali naquela revista. Você disse no primeiro ponto é exatamente não causar acepção de pessoas. Então, se for para fazer em uma, teria que fazer em todas, né? Exato, exatamente. Ou seja, ser corriqueiro para todo mundo Exatamente. e não pontual para alguém. Exato, a não ser que exista uma situação específica Isso. de alguma suspeita de alguma algo ocorrido coisa. naquele determinado dia. Aí sim, mas as revistas normais, periódicas, têm que ser impessoais. Entendi. Eu quero ler essa pergunta aqui, gente, para eu não me perder nela. Segura aí, ó. Meu atestado médico de 60 dias acabou e o INSS ainda não marcou a perícia. Eu posso voltar a trabalhar? Sim, sim. O empregado, caso ele se entenda que está apto ao retorno ao trabalho, ele pode solicitar ao empregador que realize um exame de retorno e caso a empresa também ateste que ele está apto para o trabalho, ele pode retornar e aguardar a perícia posteriormente do INSS. Tem muitos funcionários que chegam nas suas empresas e simplesmente decidem de uma maneira deliberada dar um atestado a cada semana. Isso pode gerar uma demissão e de maneira legal para, nesse caso aqui, para o empregador, tendo em vista que esse empregado chega lá toda semana com atestado. E nesse caso aqui eu não estou contra o empregado e a favor da empresa. Eu estou fazendo aqui o métier. Pode ser ou não? Não, ninguém escolhe quando fica doente. Então, por mais que aquele empregado esteja colocando sucessivos laudos, atestados médicos, não há nenhuma possibilidade de aplicação de uma sanção a esse empregado. A não ser que o empregador, caso haja uma suspeita de fraude, ele identifique que aquele determinado atestado é falso. Aí sim, nesse caso, é passível de uma demissão por justa causa. E falando de atestado, olhando de outro âmbito, se alguém também apresenta muito atestado, também não esteja na hora desse mesmo empregador falar para essa pessoa, você não gostaria de se afastar não para poder se tratar? Esse olhar acho que falta um pouquinho, né, da parte empresarial, ou isso não cabe a ele? Não, a lei ela já determina que se o afastamento por atestado superar 15 dias, essa pessoa necessariamente tem que ser encaminhada ao INSS. Então, a partir do 15º dia, quem fica responsável pelo pagamento do benefício, nesse caso, é o INSS e o empregador só tem a função de encaminhá-lo à autarquia previdenciária. Eu queria que você olhasse ali para aquela câmera e repetisse exatamente essa informação, João, porque tem muita gente que não sabe disso, né? Passou de 15 dias, de quem é a responsabilidade do pagamento do salário desse funcionário. Olha para ali e fala bem. Os primeiros 15 dias, no caso, vão ser pagas pelo empregador. E a partir do 16º dia, o INSS fica com a responsabilidade de pagar o benefício pelo restante do período que for determinado no atestado médico. Doutor João, neste caso, o empregado pediu demissão à empresa e não deu o aviso prévio para este empregador. Simplesmente disse, olha lindo, arrumei novo trabalho, estou indo embora, tchau. Pode, não pode? Quais são as sanções que esse empregado que está pedindo demissão vai sofrer? Tanto na questão do aviso prévio, tanto o empregador quanto o empregado tem que respeitar o prazo mínimo de 30 dias. Então, caso o empregado arrume um novo emprego,
ou peça demissão, ele tem que sim dar um aviso prévio ao empregador com 30 dias de antecedência, sob pena de ter esse período descontado de sua rescisão. A mesma coisa acontece com o empregador, que demite o empregado sem justa causa. Ele também precisa dar 30 dias de aviso prévio para permitir que aquele empregado possa buscar um novo emprego naquele período. Bola de pergunta boa. Me diga aí, doutor João. Eu pedi demissão a essa empresa. Eu dei os 30 dias para ela de aviso prévio. Beleza, fiz isso, que é legal, em ordem, tá tudo certo. Mas eu pedi demissão, eu perco alguma coisa? Sim, Aldo. O empregado que ele pede demissão, ele não pode dar entrada no processamento do seguro-desemprego e ele também não vai sacar o saldo do FGTS, nem a multa rescisória, que não vai ser devida pelo empregador no caso do pedido de demissão. Mas tudo bem, eu não vou sacar. Mas a empresa é obrigada a recolher essa multa rescisória para a minha conta do FGTS? Também não. No caso do pedido de demissão, não. Só vai ser devida essa multa rescisória caso haja uma demissão sem justa causa. Perfeito. Tô gostando até agora, viu, gente? Muita informação boa. Mas me diga, eu pedi demissão à empresa, dei 30 dias para ela, eu perdi os 40%, né, que a empresa deveria recolher e não recolheu. Mas, doutor, o tempo inteiro foi recolhido FGTS, descontado do meu salário, recolhido, tá ali na Caixa Econômica. É na Caixa Econômica ainda, né? Exatamente. Então, eu perco esse dinheiro também que foi recolhido? Não, não perde, mas a primeira informação é o FGTS ele não é descontado do empregado. Ah, é? O FGTS é 8% do salário do empregado, mas é pago a mais pelo empregador numa conta vinculada da Caixa Econômica. E no caso, esse saldo que ele não vai poder sacar em razão do pedido de demissão, pode ser sacado futuramente caso ele configure outra causa legal, como morte, aposentadoria, compra de imóvel. Nessas causas aí ele vai poder sacar aquele saldo que estava lá em aberto. Gente, é muita informação bonita, importante. Doutor, tem a minha última pergunta. Vamos lá. Beleza, aconteceu uma problemática comigo, eu tive que ser encostado pelo INSS. Show de bola, passei meu período lá, recebi do INSS, faz de conta que eu recebi, né? De vez em quando o povo não recebe não, mas demora, mas recebe. Mas nesse caso eu recebi. Assim que eu voltar para a empresa, esta empresa pode me demitir? Depende da causa do afastamento. Se o empregado foi afastado nesse caso por um acidente de trabalho, então nesse retorno ele vai ter o direito à garantia provisória de emprego por 1 ano. Ah, é? Caso ele tenha sido afastado por uma causa que não tenha relação com o trabalho, um acidente normal, uma doença que não tem a ver com o trabalho, nesse caso ele pode ser demitido logo após o retorno. Gente, observe que essa área trabalhista, ela tanto é delicada, porque a gente está aqui jogando as informações no ar, mas ali está envolvido vida, né? Exato. Está envolvido gente. A gente quer sempre declarar para vocês que sempre busque apaziguar situações, né? Um local onde a gente consegue chegar a um ponto comum é melhor do que passar a vida inteira brigando com dissabor. Hoje se morre mais por problemas na mente do que exatamente por falta de grana. Doutor, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos aqui. Eu amo trazer para as pessoas informações e isso eu consigo fazer. Por favor, olhe para aquela câmera e suas considerações finais também no Instagram, para a gente seguir e saber muito mais. Gostaria novamente de agradecer o convite e a gente está nas redes sociais. Meu Instagram é o João Neiva e o do escritório Coriolano Advocacia, caso haja outras dúvidas que não tenham sido solucionadas aqui nesse programa. Muito obrigado, viu, pela sua participação e a gente volta já, mas eu quero já dar uma palha. A gente vai ter que trazer esse homem aqui. Tem muita coisa na área trabalhista que eu não sei, eu tenho certeza que você não sabe. Por falar nisso, quais são as tuas perguntas nessa área? Manda para cá que a gente vai poder resolver e responder em outro momento. Já está convidado para vir de novo, viu? Obrigado. Valeu, um abraço. Gente, é sobre isso e muito mais. Um abraço. Como será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar para não sofrer. Será que todos esqueceram que o amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus só? Me resta descansar, pois Deus ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de
abençoou, mesmo quando infiel. Seu amor nunca falhou, amanhã não cabe a mim. Como será o amor? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esqueceram que amanhã não cabe a nós, se ele já está nas mãos de Deus só? Me resta descansar, pois sei, ainda no controle está. O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou. Não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, seu amor nunca falhou, amanhã. Esses dias eu estive num curso e a gente falou sobre a importância de verbalizar, de falar bem, de gravar os seus conteúdos para a internet. E uma das perguntas que eu fiz ali, para aquelas pessoas que estavam ali, me fala um pouquinho, por que você não grava seus conteúdos para a internet? O que é que te trava? Só qual foi uma das respostas, foi medo. Aí eu perguntei, medo de quê? Medo da crítica das pessoas, medo da verbalização, medo de não lembrar o que falar, medo do que as pessoas vão dizer, eu não sei, eu não tenho autoridade sobre aquilo ali. Gente, deixa eu só dizer, tem um negócio chamado crenças limitantes. Nós acreditamos em algumas crenças, que é aquilo que você crê, limitantes é aquilo que limita você. Dá só uma olhadinha, eu quero me usar como exemplo agora. De vez em quando, antigamente eu achava que essa minha voz era uma voz de taquara rachada. Nem uma voz muito grave, nem uma voz muito fina, mas é aquela voz média, meio chatinha. O meu cabelo, bem que eu ajeito o tempo todinho, eu não gostava de ter umas ondulações aqui no meu cabelo. Eu quero que vocês baixem aqui, dê só uma olhadinha nas minhas pernas. Olha, dá uma olhadinha. Tá vendo que essas pernas são tronchas? O povo por anos me perguntava, tá andando de cavalo, né? O tempo todinho. Isso me incomodava, mas segue só comigo. Isso tudo que eu falei impediu de você estar comigo até agora? Observe que essas coisas que eu falei, tudo isso era em relação a mim. Se eu não tivesse verbalizado para você, você não teria nem enxergado sobre isso ou nem saberia que isso também me incomodava, sabe, por anos. Mas sabe o que foi que deixou você aqui até agora, desde o começo até aqui? Conteúdo. Nós primamos por trazer coisas boas o tempo inteiro. Então, eu quero dizer para você, bota uma lupa bem bonita aí, naquilo que você pode fazer para mudar a minha vida. Eu tenho mudado a minha vida assim aqui, mas para mudar a sua vida. Observe o que você tem a dizer. Pode mudar a existência de alguém no seu entorno, mas também, deixa eu abrir aqui. Imagine que isso tudo aqui é internet. Quantas pessoas você não pode alcançar com as suas mudanças? A hora de errar é agora, quando você está pequeno e pode, ter todo o direito. Dá só uma olhadinha. A boa ideia é que a gente tem uma resposta para você. Eu tenho um curso chamado Estrave Grave que a gente pode te ajudar a fazer tudo isso. Tá precisando de quê? Proliferar suas ideias e salvar o mundo com aquilo que você tem? É comigo, Aldo Galdino. Eu te espero na nova turma que vai começar agora em maio. Cheiro grande, boa semana. É sempre um prazer estar com você e dividindo um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado. O cheiro. E essa casa aqui é sua. Pode entrar.